Olá pessoal, tudo bem? Passando hoje aqui para fazer esse vídeo de forma muito especial. Hoje nós sabemos, que comemoramos o Dia dos Namorados, né? Eu penso que existem algumas datas comemorativas que deveria não ter um dia específico, mas que deveria ser comemorado todos os dias. O Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças. Eu penso que essas datas deveriam ser comemoradas diariamente. Por quê? Porque não precisaria ter uma data específica para nós valorizarmos determinados momentos. Eles teriam que ser cultivados. Eles precisariam ser vivenciados, valorizados diariamente. E as pessoas às vezes esperam chegar uma determinada época, uma determinada data, para valorizar a mãe, para valorizar o namoro. Então, algumas datas eu penso que deveria ser constantemente, diariamente homenageadas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. Você já se perguntou o que é namorar? Você sabe o que é namorar? Namorar para alguns podem ser simplesmente beijar na boca e abraçar, fazer sexo, mas a gente precisa avaliar o significado do namoro numa forma de mais valorização, de colocar essa expressão namorar de forma mais objetiva. O que realmente significa namorar? Namorar é uma fase do relacionamento onde as pessoas vão ter oportunidade de se conhecer. Aquele momento em que a gente vai começar a fazer as descobertas daquilo que o outro tem de melhor e aquilo que o outro também tem e que provavelmente vai nos causar incômodos. Então, o namoro é aquela fase em que você vai construir confiança, que você vai apresentar reciprocidade, que você vai apresentar empatia, que você vai aprender a lidar com aquilo que te incomoda no outro, que você vai acolher aquilo que te incomoda no outro e que você também vai valorizar os pontos positivos que o outro traz. Então, o namorar é você conhecer o outro. E aí, depois que você passa por essa fase do namoro, das descobertas, que você aprende a lidar com aquilo que te incomoda no outro e aquilo também que agrada, você começa a fazer as suas tomadas de decisões. Eu quero continuar nessa relação? Eu não quero? Essa relação tem a somar ou a diminuir comigo? Eu vou conseguir lidar com as diferenças, com as dificuldades que o outro traz para mim? E aí a gente decide, então, se a gente quer ou não dividir diariamente a nossa vida com essa pessoa, baseada em todos aquelas descobertas que nós tivemos na fase do namoro. E então vem, diante de todo esse conhecimento, essas descobertas, nasce o amor, que na verdade é algo muito mais intenso do que simplesmente a paixão. Paixão a gente sempre a relaciona com a questão do prazer, do desejo, daquela questão sexual. O amor é uma coisa que a gente adquire no dia a dia, com as dificuldades, com aquilo que nos causa incômodo, que a gente aprende a lidar com determinadas situações que nos desagrada
que a gente aprende a conviver com aquilo que nos incomoda no outro. Então, o amor, ele nasce de tudo aquilo que a gente acaba aprendendo a lidar e que a gente acaba aceitando no outro. Sendo que o amor, ele é construído diariamente com muita reciprocidade, com muita empatia, com muita cumplicidade, com muita confiança. Então, eu sempre falo que nos relacionamentos, o namoro, ele precisa ser diário, porque nós estamos diariamente aprendendo a lidar com o outro, com aquilo que nos incomoda, com alguns valores que o outro traz consigo, que às vezes não são os nossos, com algumas atitudes que não nos agrada. Então, namorar é algo que acontece diariamente, seja em qual relacionamento a gente se propõe a viver. Então, comemorar o Dia dos Namorados não é simplesmente você comprar presentes, você dizer eu te amo, sem avaliar, sem analisar o verdadeiro sentido de estar namorando, de estar enamorado de alguém. Então a gente precisa não somente olhar para uma forma carinhosa, de homenagear, de validar, de presentear, de ser carinhoso no dia 12 de junho, que é o dia que a gente comemora o Dia dos Namorados. Mas a gente está validando isso diariamente, possibilitando essa forma de carinho, de atenção, de respeito, de reciprocidade na relação diariamente. E não ser uma atitude apenas de um ou do outro. Se a gente se propõe a estar juntos, que seja um investimento dos dois. Então a gente sempre fala que o amor, ele nasce daquilo que nos incomoda, porque no momento em que nós aprendemos a lidar com aquilo que nos incomoda, a gente começa a entender, a respeitar, a aceitar e amar o outro. Skinner sempre fala que o amor é uma questão de reforçamento de comportamentos. Por quê? Porque, na verdade, nós aprendemos a amar no outro é o comportamento dele para conosco. Se o outro é carinhoso, se é atencioso, se é recíproco conosco, a tendência é esse comportamento se tornar reforçante. Se aquilo me agrada, se aquilo me proporciona prazer, bem-estar, felicidade, a tendência é que ele seja reforçado diariamente, para que aconteça mais vezes. Então, o Skinner sempre nos diz que amar é questão de reforçamento de comportamento. Então, se aquilo que o outro faz conosco é bom, é positivo, nos traz bem-estar, tem mais probabilidade de ser praticado diariamente, de ser feito com mais frequência. Então, o amor é comportamento de reforçamento. Se aquilo que o outro faz nos faz bem, nos faz feliz, a tendência é que a gente pratique cada vez mais aquele sentimento, aquele comportamento. Mas se nos traz dor, nos traz sofrimento, a gente vai cada vez diminuindo mais a frequência e cada vez diminuindo mais a probabilidade de ser recíproca, de ter empatia com o outro. Então, amor é reforçamento. E a gente também diz que o amor é química. Você precisa ter
química com o outro, porque o amor, ele provoca inúmeras substâncias químicas no nosso organismo. Quando nós estamos amando, quando nós estamos apaixonados, existem inúmeras substâncias que são fabricadas pelo nosso corpo e que elas são respondidas através das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Então, se nós estamos felizes, se nós estamos se sentindo amados, se nós estamos sendo correspondidos, o nosso corpo vai produzir determinadas substâncias. Se nós estamos tristes, infelizes, amargurados, vão ser fabricadas outras substâncias. Então, o amor, ele tem a capacidade de produzir em nós substâncias químicas. Então, é por isso que muitas vezes a gente ouve o ditado popular de que o amor precisa ter química. Precisa sim ter químicas positivas. Precisa produzir em nós aquilo que nos causa bem-estar e não que nos leve a sensações de ansiedade, de vulnerabilidade, de estresse constante. Então, neste dia dos namorados, eu desejo a você, namorado, a você que tem uma relação, seja ela qual for, que você reflita o que você está fazendo para tornar essa relação cada vez melhor. Você está se empenhando, você está investindo tanto quanto o outro nessa relação. Faça dessa relação um eterno namorar, um eterno conhecimento, uma eterna fase de descobertas, de conhecimento, de saber que você a cada dia que passa aprende a lidar com aquilo que lhe incomoda e que você tem mais certeza de que, mesmo diante de todas as imperfeições, aquela pessoa continua sendo a pessoa que você escolheu para estar com você. Então, a gente não pode homenagear o namorado, a namorada, somente no dia dos namorados, mas fazer isso diariamente, colocando aquilo que te incomoda, ouvindo o que de você incomoda o outro, dialogando, procurando saber o que agrada o outro, o que desagrada, se colocando sempre numa situação de empatia com relação àquela pessoa que você escolheu estar junto dela. Porque eu sempre falo que ninguém é obrigado a ficar numa relação infeliz. Mas se você escolheu estar junto daquela pessoa, que seja positivo e prazeroso tanto para você quanto para outra pessoa. Agora, o que nós não podemos fazer de jeito nenhum é exigir que o outro se dê enquanto nós não estamos nos dando. Então, neste dia do namorado, pare um pouco e pense: será que eu estou namorando todos os dias o meu parceiro ou a minha parceira? Será que essa fase do namorar, que é a fase em que eu estou aprendendo a conhecer o outro, que eu estou aprendendo a lidar com aquilo que me incomoda no outro, será que eu estou fazendo isso diariamente? Será que eu estou colocando em prática essa fase do namorar diariamente naquele relacionamento que eu escolhi viver? Então, não seja apenas um dia para você trocar de presente ou você dizer eu te amo sem saber o verdadeiro significado da palavra namorar. Seja feliz, é o que mais importa, seja em qual relação for.
mas jamais se anule. Você precisa ser prioridade. E quando a gente quer estar junto de alguém, a gente se preocupa em fazer com que essa pessoa se sinta feliz e que realmente esteja bem em estar junto de nós, de estar ao nosso lado. Feliz Dia dos Namorados para você e que você possa fazer com que todos os dias do seu relacionamento seja Dia dos Namorados, dia de refletir sobre as suas atitudes com relação ao outro e com relação aos seus comportamentos. Um abraço carinhoso.